Boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas, que o Mestre Jesus nos ilumine a todos. É uma alegria imensa participar junto com todos vocês desta grande jornada do estudo da codificação espírita, esse pensamento kardeciano que vem nos proporcionando um mergulho na intimidade do nosso mundo íntimo, porque estudar a doutrina espírita é realizar uma verdadeira viagem aos confins do nosso próprio universo. Porque sempre comentamos que existe o macro e o micro. Nós somos o microcosmos dentro de um grande macrocosmos, não é? Então hoje eu vou dar esse recado no início e também vou dar o recado no final, Rafael, porque as pessoas vão chegando na proporção do seu tempo. De hoje a 8 é a festa de São João aqui no Nordeste brasileiro. E essas festas juninas, apesar de não estar podendo ter festas, enfim, mas a direção da casa mandou perguntar com relação, no caso, a pessoa que dirige o estudo, se seria possível, se é viável suspendermos o estudo da próxima sexta-feira, que é São João. Eu achei por melhor a gente suspender, até porque algumas pessoas podem viajar, pode ter interferências externas com as bombas, os fogos que são soltos. Então a gente achou mais prudente não realizar o estudo de hoje a 8 e retornaremos de hoje a 15. Portanto, o estudo da Gênese na próxima sexta-feira não ocorrerá por conta das festas juninas. E o nosso amigo Rafael, ele vai publicar no grupo uma mensagem informando a todos que não teremos na próxima sexta-feira de São João o estudo da obra A Gênese, não é? E hoje eu vou pedir à nossa querida amiga Graça, com essa paisagem lindíssima, que faça a preleção inicial da prece preparativa para os nossos estudos. Pai, de infinita bondade e amor, agradecidos estamos por mais uma noite de estudo nessa plataforma, onde estamos tendo a oportunidade do estudo e a convivência com todos que aqui se encontram. Temos a certeza da presença da espiritualidade que nos concede o aprendizado e o conhecimento. Nos abençoe, nos acolhe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muita paz a todos os nossos amigos. Pois bem, hoje iniciaremos o estudo do capítulo 17, Predições do Evangelho. Lembrando que os dois últimos estudos anteriores, do capítulo 16, falamos sobre o futuro, sobre o conhecimento do futuro. E havia um motivo de ser no capítulo anterior, quando Kardec fala sobre a teoria da presciência, que é a teoria do conhecimento do futuro. E estudamos esse capítulo anterior em dois capítulos separados e de forma exaustiva, onde Kardec mostra cientificamente, mostra
a questão da superioridade dos espíritos em ter o conhecimento do futuro. E não era de forma aleatória que Kardec estuda no capítulo 16 o conhecimento do futuro. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para adentrarmos nas predições do Evangelho, que neste capítulo que nós vamos estudar, certamente vai ocorrer esses fatos do que Jesus vai revelar o que irá ocorrer com ele e com os seus discípulos. Então, Kardec inicia analisando a seguinte relação social de Jesus com a sua família: ninguém é profeta em sua terra. É uma frase que certamente todos vocês já vivenciaram a experiência dessa, não é? Ninguém é profeta em sua terra. Muitas das vezes você não é valorizado na sua terra natal e você, muitas das vezes, é valorizado em outro país, é reconhecido em outro país, é reconhecido, não é, Rafael, como fotógrafo em outro país, mas aqui no Brasil você não é reconhecido. E às vezes você tem reconhecimento fora do que na sua própria terra natal, porque vamos analisar nas entrelinhas sociológicas a questão social e política de humanismo das relações de Jesus com a sua família próxima. Vejamos bem. Tendo vindo à sua terra natal, instruiu-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: donde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? Donde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhe disse: um profeta só não é honrado em sua terra e em sua casa, e não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Está registrado nas narrativas de Mateus, versículo 13, capítulo 54 a 58. Para os neófitos que estão aqui na sala, vamos relembrar que José, o carpinteiro, casado com Maria, estava no seu segundo casamento. Maria de Nazaré foi do segundo casamento, porque a primeira mulher de José faleceu e José tinha uma idade maior, mais avançada do que Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, quando concebeu Jesus, ela ainda era muito jovem. Na faixa etária, segundo Miramês, na faixa etária de 20 anos de idade. José deveria ter quase o dobro da sua idade. Então, esses irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, eram irmãos de Jesus por parte de pai, por conta desse outro relacionamento que ele teve. E vejamos o comportamento dos irmãos, não é? E das irmãs de Jesus, de toda a família e de todos os aldeados ao criticar, ao comentar o comportamento de Jesus. E diz assim: enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio,
que é de todos os tempos, e à qual se poderia dar maior amplitude, dizendo que ninguém é profeta em vida. Isso é verdade, ninguém é profeta em vida. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus e entre aqueles em cujo seio vive a confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras estas e, em nenhum caso, absolutas. O princípio, vai dizendo Kardec, que o princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se deste modo. 2 pontos. E aí Kardec dá uma explicação dentro de uma lógica racional. O hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhe o orgulho com o ter de reconhecer o ascendente do outro. Sofre-lhe o orgulho com o ter de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com ciúme e a inveja. Portanto, minha amiga Adriana, isso acontece muito nos nossos dias atuais, a questão da inveja, quando alguém que conviveu conosco está numa ascensão, num crescimento e se torna uma pessoa de alta projeção na cidade. Eu vou criar um nome fictício para ele, mas foi baseado em uma experiência real que eu vivi. Rui, o nome dele. Rui morava ao lado da minha casa. Éramos crianças. Gostávamos de andar de patinete. Eu não sei se alguém aqui já andou de patinete na época da infância. Fazia patinete de madeira, botava rolimã e descia ladeira abaixo. Aquilo era um tempo de infância. E Rui, que morava ao lado da minha casa, ele amava fazer patinete e vender as patinetes para os meninos da rua. O tempo foi passando, o Rui cresceu, eu cresci. Adquirimos uma bicicleta, uma Monareta. O Rui comprou uma bicicleta Monareta, dado de presente pelos pais. Rui morava em Salvador, na Bahia, no bairro do Palmiúdo. Ele consertava a bicicleta dele e consertava todas as bicicletas dos meninos da rua. O tempo cresceu, cada um seguiu um rumo. Rui foi cursar uma universidade e foi embora do Brasil. Hoje ele mora nos Estados Unidos e ele é uma das figuras que é um grande empresário na área da construção de automóvel ecologicamente correto. Então, se eu for aos Estados Unidos e me encontrar com Rui, estar na empresa dele e dizer que eu convivi com o Rui na infância, que ele construía patinete, as pessoas vão ficar admiradas. Então, ele não fez sucesso aqui no Brasil, ele foi se tornar um grande empresário nos Estados Unidos. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jesus. E é exatamente isso que acontece conosco.
Muitas das vezes nós não conseguimos ter sucesso na nossa própria cidade ou dentro da nossa família pela questão da inveja. E Jesus, ele não seria poupado de hipótese alguma da prepotência, do orgulho, da avareza do povo, especialmente da sua própria família. E aí, Kardec diz assim: tal foi e será a história da humanidade enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares que suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Se você não cresceu na vida, se eu não cresci na vida, você também não vai crescer. Você viu fulano, o filho de fulana de tal, agora é médico. A situação dele, você lembra como é que era ele? E o seu filho nada? A gente ouve muito essas questões. Então Jesus era questionado na sua autoridade por parte da sua família. E ele diz assim: os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandece e o equilibram pelo arruído que promove. Ou seja, é a inveja. A família de Jesus, aonde eles residiam, a cidade onde eles estavam localizados, Jesus não poderia realizar milagres porque ele não poderia fazer os prodígios dos milagres na sua própria cidade pela incredulidade das pessoas que conheciam Jesus desde pequeno. João Batista e Jesus, durante o período da sua vida, eles conviveram muito rapidamente. João Batista, que era filho eu vou pedir ajuda agora aí, os universitários da sala. Como é que era o nome da mãe de João Batista? Isabel, obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Isabel era prima de Maria de Nazaré. Então eles conviviam. Então havia essas invejas naquela época. Portanto, a vida de Jesus não foi fácil. Ele sabia, sim. Ele sabia exatamente, ipse literi, o que iria ocorrer com ele durante a sua estadia curta na Terra, que seria de 33 primaveras. 33 anos. Portanto, ele, ao mergulhar no orbe terrestre, ele sabia das dificuldades da natureza humana, daquele povo ignorante, em pleno século XXI. Eu acabei de ouvir hoje em uma rede social alguns químicos questionando a autenticidade da utilização do álcool 70 para combater o vírus. Se as pessoas não usassem o álcool, o número de vítimas seria bem maior. E há pessoas que estão colocando em controvérsias essas questões. Isso é pura ignorância. Então, quando ele diz assim, Allan Kardec, do outro lado, toda a gente, em geral, faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito, um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares se vão distanciando. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram e seus pensamentos hão
de ter ressoado constantemente na disposição da sublimidade, sem se lembrarem os que tal imagem, que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua superexcitação. No contato da vida privada, ou seja, no nosso contato da vida privada, vê-se por demais que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo, que os sentidos humanos percebem, quase se apaga. O homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe, de longe apenas se vêem os relâmpagos do gênio, de perto vê-se as paradas do espírito. Ou seja, quando Jesus afirmou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus estava estabelecendo uma posição social na hierarquia da evolução moral do espírito enquanto encarnado. Enquanto homem corpóreo, com os seus sentidos humanos, temos o nosso ego, temos os nossos sentimentos, essas emoções negativas, mas quando nós nos tornamos espírito, a posição social será outra. A percepção da vida modificará por completo. Então, quando Kardec analisa esse texto que eu acho fantástico, que depois da morte nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual, unicamente o ser, o homem espiritual, que o Kardec diz, subsiste, e tanto maior parece quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. Significa, meus amigos, minhas amigas, meu amigo Genaro, meu amigo Nilton Barreiro, ouviu, Nilton? Então, na medida que nós no momento que nós desencarnamos, no mundo espiritual, a nossa ascensão certamente será outra e teremos outro nível de compreensão diante da ascensão espiritual que nós estamos galgando ou conquistando, que certamente é fruto da última experiência terrestre que nós tivemos, não é? Então, quando ele diz assim, e é por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. Ou seja, quando você morre, uma praça do bairro onde você mora é dedicada a você. Quando você morre, você vira nome de praça. Ou seja, você só é reconhecido depois de morto. E por que a gente não pode ser reconhecido nos nossos valores ainda em vida? São poucos. Claro que existe vários fatos. Mas um reconhecimento que se daria a Jesus seria depois de séculos. O Humberto de Campos, em toda a sua obra Boa Nova, o reconhecimento só seria depois de muitos séculos. Enquanto vivo, nós não somos reconhecidos. Agora eu peguei o fio da meada. Ou seja, Jesus não seria reconhecido, como Humberto de Campos vai comentar no livro Boa Nova. Ele era tido como glutão, como aproveitador, como mistificador, como espírito, como vocês vão ver mais adiante. Ele era influenciado por Satanás, ele era uma pessoa marquista por uma parte dos doutores da lei daquela época. Ele só teria reconhecimento muito tempo depois. Até por nós, porque ao longo da sua jornada, Jesus iria realmente prever
o que iria ocorrer com o futuro da humanidade por conta da sua missão que ele estabeleceu na Terra em vida. Vejamos bem, tanto menos podia Jesus escapar às consequências deste princípio inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas voltadas inteiramente à vida material. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e assim sendo, não percebiam o que lhe dava superioridade e o investia do direito de os censurar. Verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus que o desprezavam do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e os quais inspiravam simpatia. Eu citei alguns exemplos e que certamente todos vocês devem ter uma experiência, um caso, e no final nós vamos abrir, que eu quero que vocês façam comentários sobre esse capítulo. Ninguém é profeta em sua terra. Mas o próximo item é Jesus sabendo do que iria ocorrer sobre a morte e a paixão de Jesus. E Kardec vai fazer uma análise muito interessante. Após a cura do lunático, todos ficaram admirados do grande poder de Deus, e estando todos presa de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que eu vos irei dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Ou seja, vocês vão perceber que Jesus vai falar na segunda pessoa. E eu gostaria também de ouvir comentário no final do estudo sobre ninguém é profeta em sua terra e por que Jesus falava na segunda pessoa. O Filho do Homem. Ele vai citar isso várias vezes. E aí, no item 4, ele diz assim: a partir de então começou Jesus a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes, dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ele sabia que ele iria ser crucificado e que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Estando na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem, olha aí, Aldo, ele repete de novo: o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte, e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que o afligiu extremamente. Ele quem? O próprio Cristo, Jesus. Eu acho que isso aqui vale a pena a gente analisar, porque ele sempre estava falando o Filho do Homem. E eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte seus 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoite e crucifique, e ele ressuscitará ao terceiro dia, Aldo. Ou seja, Mateus vai fazer esse registro. Ele sabia que ele iria carregar uma cruz, que ele iria ser crucificado, que ele colocaria uma coroa de espinho. Como é que ele sabia disso?
Claro que todos nós aprendemos no capítulo da semana passada sobre a presciência, o conhecimento do futuro. O futuro a longo prazo e o futuro a curto prazo. Ou seja, Jesus sabia antecipadamente o que iria ocorrer com ele durante aquelas próximas semanas. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhe Jesus: Eis que vamos a Jerusalém, e tudo que os profetas escreverem acerca do Filho do Homem, ou seja, pela quarta vez ele cita o Filho do Homem, que era ele mesmo, né? Vamos ver. Vai cumprir-se, porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitarão e vão escarnecer no seu rosto, ou seja, cuspir no seu rosto. Depois, o que tiverem açoitado, vão matar, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta, e não entendiam o que ele lhes dizia. Lucas 18:31. Ou seja, tanto Lucas como Mateus estavam fazendo esses registros. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse a seus discípulos: Sabeis que a Páscoa se fará daqui a 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Pela quinta vez ele fala a palavra o Filho do Homem. Ou seja, ele sabia que no período da Páscoa ele seria entregue e crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniam na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e entraram a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, mas que não se levante qualquer tumulto no seio do povo durante a festa. Seria depois da festa. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer te matar. Ele respondeu, Jesus responde: ide dizei a essa raposa. Quem era a raposa, Nilda? Quem era a raposa, meus amigos? Herodes. Ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e ressuscitar saúde aos doentes. Hoje e amanhã, no terceiro dia, serei consumado. Ou seja, ele estava dando as suas predições. Ele estava prevendo o que iria ocorrer a curto prazo nas próximas semanas, que entraria para os anais da história da humanidade. Portanto, quando ele continua dizendo assim nas questões da perseguição aos apóstolos, olha o que Jesus falou sobre os apóstolos. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias. Ele quem? Todos os discípulos iriam ser julgados diante da assembleia dos fariseus e dos césares. E vos farão açoitar. Nas sinagogas vocês vão sofrer açoite, vão ser chicoteados, vão ser apedrejados, vão ser crucificados. E dentre eles, o que foi crucificado de cabeça para baixo seria Simão Pedro, porque Simão Pedro iria dizer: eu não mereço morrer como o meu mestre morreu na mesma posição. Hei de morrer e ser crucificado de cabeça para baixo. E aí, Kardec vai analisando. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem um tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer
coisa agradável a Deus. Tratar-se-ão desse modo, porque não conhece nem a meu Pai e nem a mim. Vocês estão fazendo tudo isso porque vocês não conhecem nem a mim e nem meu Pai. Se você não conhece o Filho do Homem, minhas amigas, meus amigos, como é que você vai conhecer Deus? Se eu sou o Filho do Homem, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, você não poderá ver o Pai se não for atrás de mim. Como é que você vai conhecer o Pai se você não me conhece? Você está me condenando. Para você entender Deus, tem que ser através de mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentre a peregrinação do Cristo na terra de Jesus, essa palavra é um peso absoluto sobre a natureza espiritual do Cristo cósmico, mergulhado no corpo físico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma alta afirmação. Ninguém na humanidade, nem o próprio Chico Xavier, eu vou citar Chico, eu vou citar Siddhartha Gautama Buda, eu vou citar Yogananda, Teresa d'Ávila, Irmã Dulce, João da Cruz, João Bosco, Divaldo, todos os santos. Todos os santos. Nenhum deles iriam dizer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agostinho de Hipona, eu vou falar de Agostinho de Hipona mais adiante. Onde é que Agostinho de Hipona entra aqui nessa história? Nenhum deles, nem o próprio João Evangelista, nem o próprio João Batista que disse, você é o maior, entre os homens você é o maior. Ele é o único no orbe terrestre que usou esta metalinguagem, a metanoia da linguagem proativa. Eu sou. Essa palavra eu sou é uma alta afirmação de que eu sei quem eu sou. Eu sou o caminho. O caminho de quê? Que caminho é esse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho para a verdade. Não existe outro caminho. Ou seja, ele mostrava a sua superioridade moral e ao mesmo tempo mostrava a sua superioridade de humildade quando os discípulos, na festa do lava-pés, Jesus ajoelha e lava os pés dos 12 discípulos. E Simão Pedro iria dizer, mas Rabi, você é o mestre. Mas Simão, se você quer ser o maior na casa de meu pai, você tem que ser o simples e humilde. Eu indicaria a todos vocês um livro. Eu li esse livro tem um bom tempo. É um livro de alta ajuda, mas é muito legal esse livro. O Monge e o Executivo. Anota esse livro aí, Rafael, e coloque num grupo. O Monge e o Executivo, do escritor James Hunter. Não vou contar a história do livro, mas é um alto executivo norte-americano que ele vai para um mosteiro, vai para um local. E lá ele tem que lavar banheiro. E aí ele conhece um monge, e esse monge, eu só vou fazer apenas um prefácio. Aquele monge que estava lavando o banheiro, o vaso sanitário, ele era o mestre, o rabino de todos. Então, se você quer ser o maior na casa, na paternidade divina, seja o menor de todos. Era exatamente por isso que Chico Xavier dizia, olha, eu sou apenas uma poeira debaixo do tapete, eu não sou nada. Se Chico era uma poeira debaixo do tapete, o que é que nós somos, hein, Jane? Hein, minha amiga Jane? Jane deu risada. Se o próprio Chico, Jane, dizia que era uma poeira debaixo do tapete, com aquela grandiosidade espiritual dele, e o que é que nós somos?
a partícula de uma poeira ou a micropartícula de uma poeira. Ou seja, aí ele vai dizer aqui, que eu achei muito interessante, as cidades impenitentes. O que vem ser as cidades impenitentes? Você não faz milagres nas suas cidades. Aquela cidade inconsequente, ela vai ter que responder por isso. Uma sociedade que está atrapalhando o progresso da humanidade, se um país, se um estado, se uma cidade está atrapalhando o progresso da humanidade, aquela cidade, aquela coletividade vai sofrer um karma coletivo. Ou seja, a lei de ação e reação, conforme André Luiz vai dizer no seu livro da lei de ação e reação. Então ele diz assim: começou então a reprochar as cidades onde fizera muitos milagres, por não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim. Corazim é uma cidade. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiró, em Sidom, há muito tempo teriam eles feito penitência com saco e cinzas. Declaro-vos, por isso, que no dia do juízo, Tiró e Sidom serão tratados menos rigorosamente do que vós. Que dia de juízo é esse, minha amiga Célia? Que dia do juízo é esse? Eu diria que o dia do juízo é a leitura da sua própria consciência. O céu e o inferno é um estado de consciência espiritual nosso. A coletividade vai responder diante do tribunal da sua própria consciência. O dia do juízo final é uma leitura, é como se nós rebobinássemos a fita a fita magnética, ou traduzindo, né? O nosso HD mental registra todos os nossos arquivos históricos, individual e coletivo, em uma cidade. Como, por exemplo, eu já citei esse fato aqui inúmeras vezes, mas para mim, a greve de policiais de 2012 em Salvador teve um impacto muito grande. De 2012 para cá teve outras greves de policiais, mas a de 2012 foi muito forte. A sociedade, quando viu que não tinha policiais na rua, os bandidos começaram a atuar. Crianças, pais de família, roubando, saqueando lojas. Na Baixa do Sapateiro, uma família, um rapaz que devia ter 1,50 m de altura, magrinho, de madrugada, 2012. Ele saqueou uma loja e levou uma geladeira de 250 litros na cabeça, um homem de 1,50 m de altura. Não era ladrão, não. Era um pai de família. No bairro da Liberdade, crianças, junto com as mães, saqueando lojas, furtando. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: isso aconteceu em 2012. Isso tem uma consequência. Claro que tem uma consequência. Você furtou algo que não lhe pertencia. Ah, mas eu estava com fome, eu estava com isso. Opa! Onde é que está a ética? Qualquer ação e atitude nossa vai reverberar no mundo espiritual. O mundo de César você pode passar impune, mas no mundo espiritual, qualquer atitude, qualquer ação, até você furtar uma caneta, isso vai ter um preço no mundo espiritual, porque está registrado na nossa consciência e você vai responder. Aí quando há desmoronamentos das encostas em Salvador, que isso já acontece desde o século XIX. Desmoronamento em Salvador já acontece desde o século XVIII, século XIX. Nesses 220 anos, Salvador sempre teve esses problemas. E acentuou com o aumento da população. Então, a gente vê tragédias, pessoas passando dificuldades, mas vamos analisar o histórico.
Aquele senador, meu amigo Newton, o senador da República Brasileira, que desviou verbas, destruiu famílias, ele reencarna na década de 70 nos Alagados. Eu andei muito nos Alagados. Não sei se algum de vocês conheceram os Alagados, as palafitas dos Alagados. Eu ia com meu pai fazer trabalho social lá. A pobreza extrema, a falta de saneamento básico. E aquele senador da República que viveu no Rio de Janeiro no início do século XX, que desviou verbas lá no Palácio do Catete no início do século XX, teve uma estadia curta no cenário político brasileiro, reencarna na Bahia, na epiderme negra, nas palafitas dos Alagados. Ia vender, ou melhor, ia ser limpador de sapato. Lembra, Aldo? Ali no comércio, na Avenida da França, que ficava aqueles garotos limpando sapato e a gente dava moeda. Aquele que foi senador no início do século XX ia para a Avenida da França, no Centro Histórico de Salvador, limpar sapato. Eu estava acompanhado de um médium de uma clarividência extraordinária, e ao sair da União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita da Bahia, o meu amigo Raimundo me disse: James, olha para aquele garoto, James. Eu olhei para um garoto negro, baixinho, roupa encardida, descalço, ilustrando sapato. O que é que tem um garoto, Raimundo? Olhe para ele. Eu disse: eu estou vendo um garoto. Só que Raimundo não via apenas um garoto. Via a projeção da última encarnação daquele garoto. E ele descreveu de forma fidedigna quem era aquele garoto. Que ele foi uma pessoa proeminente na política brasileira. E que ele pediu. Depois Raimundo, como pesquisador, ele foi conhecer a família daquele garoto. Iria descobrir em uma das comunicações psicofônicas de uma entidade espiritual que já na cidade de Nazaré, Raimundo é de lá, o espírito iria revelar para Raimundo que aquele garoto foi um espírito proeminente na política brasileira e que ele que pediu para reencarnar na Bahia e sentir na pele o que era ser pobre no início do século XX. Então, voltando aqui para o texto. E tu, Cafarnaum, elevar-te-á sempre até o céu? Serás abaixada até o fundo do inferno? Porque se os milagres que foram feitos dentro de ti houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsiste hoje. Declaro-te por isso que no dia do julgamento a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. E aí ele vai concluindo sobre ruína no templo de Jerusalém. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: vedes todas estas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruída que não ficará pedra sobre pedra. Olha, meus amigos e minhas amigas, Jesus estava falando sobre a queda de Jerusalém. Jesus estava falando sobre a queda de Roma. E Jesus estava já falando sobre Pompeia. Eu não sei se algum de vocês aqui conhece Campos do Jordão.
Alguém conhece aqui Campos do Jordão? Dê um sinal aí de positivo. Sim, James. Newton. Ah, mas vocês conhecem em fotos, em imagens. Campos do Jordão é um lugar lindíssimo, paradisíaco. A cidade de Pompeia era a Campos do Jordão daquela época. Quem morava lá, quem tinha residência em Campos do Jordão hoje, em pleno século XXI, você compra uma casa barata lá, no valor de 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões. As casas, ou melhor, os apartamentos mais baratos hoje, conforme, aí eu não vou dizer o nome da imobiliária, que eu não estou ganhando dinheiro para isso, mas o maior corretor lá de Campos do Jordão, um apartamento de 70 metros quadrados custa 400 mil reais, um apartamento no centro de Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade lindíssima. Na época de Getúlio Vargas, os afortunados do governo de Vargas tinham suas instâncias lá. Iam se recuperar do problema de tuberculose, problema respiratório, ia para Campos do Jordão. Naquela época, quando Jesus falou isso, o senador Públio Lentulus ainda não tinha sido transferido de Roma para Pompeia. E o senador Públio Lentulus morava em um herdário, que hoje seriam uns 3 milhões de reais. Com a sua escrava, ele já estava cego, e com toda aquela Sodoma, o que é Sodoma e Gomorra? Eram 2 cidades, e que já estava, ou seja, extrapolou na insensatez da libertinagem, da sexualidade. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra é o que está acontecendo hoje com a humanidade, com as cidades que perdeu o senso da questão da libertinagem da sexualidade. Mas o caso aonde o senador foi passar os últimos momentos para recuperar da sua cegueira, em Pompeia, o vulcão Vesúvio explodiu e matou todos. Era 25 de agosto, se eu não me engano, do ano 69. Ou melhor, o fato ocorreu depois que Jesus já tinha sido crucificado. Jesus foi crucificado, o senador Públio Lentulus ficou cego, foi para Pompeia, viver lá com Ana, sua escrava, e a sua outra filha. E o vulcão explode, morre todo mundo. 1800 anos depois, os arqueólogos de Roma iriam achar a cidade de Vesúvio debaixo de toneladas de lama do vulcão. Não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, isso pode acontecer hoje. Eu não sei se vocês viram, eu não quero criar alarme, eu não estou aqui para alarmar, mas me chamou muita atenção, acho que foi ontem, na quarta-feira, na Orla de Salvador, em toda a Orla de Salvador, estavam se comentando que havia uma simetria, uma ondulação de ondas, ondulações de ondas em uma frequência constante. Quando eu vi isso, ondulações de onda, eu não pude esquecer das ondas gigantes que chegam no litoral do continente asiático. É uma das sinalizações. Mas para que isso aconteça, o mar recua totalmente. Se o mar recuar, se vocês perceberem, quem mora na orla, o mar vai recua 5, 10, 20 metros, 50 metros, fica seco de uma hora para outra e depois vem as ondulações, saia correndo e vá lá para o Palmiúdo, que é um bairro alto, ou então vá lá para Ondina. O que aconteceu essa semana não tem nada a ver com terremoto, com tsunami.
mas foi um fenômeno que chamou a atenção e eu fiquei muito ligado nisso, porque isso é um fenômeno que acontece quando há epicentro. Isso é apenas uma análise, não é fato. Eu não estou pedindo para que vocês saiam da casa de vocês na Orla e vá lá para o bairro do Palmiúdo ou para os bairros mais altos de Salvador. Então, meus amigos, concluindo aqui que eu vou abrir para discussão. Eu vou concluir aqui dizendo o seguinte. Jerusalém, item 17. Entretanto, é preciso que continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra a morte noutra parte que não em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como a galinha reúne sob as asas seus pintinhos, e não o quiseste, Jerusalém. Aproxima-se o tempo, Jerusalém, em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não me tornarei a ver, até que digais, bendito seja os que vêm em nome do Senhor. E aqui ele conclui: quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Ou seja, Jesus falava de Jerusalém e falava de Roma no ano 33 da era cristã. Por volta do ano 410 do século II, Jerusalém foi destruída e não ficou pedra sobre pedra. Tanto Jerusalém foi saqueada e Roma foi saqueada pelo o general visigodo Alarico I, e que naquela época Alarico não poupou ninguém. Ele iria ainda matar as crianças, Alarico I. E Agostinho de Hipona, que naquela época era bispo de Hipona, tentou negociar com o general visigodo as portas de Jerusalém, as portas de Roma. Roma ele não perdoou. Ele destruiu, ele matou muita gente. Saqueou Roma, Alarico I, no ano de 410. E aí ele partiu para Jerusalém. E lá ele iria encontrar o jovem teólogo bispo Agostinho de Hipona, o filho de Mônica, aquela que mais tarde se tornaria Santa Mônica. E Agostinho de Hipona vai até a tenda do general visigodo porque ele tinha o prazer de matar. E ele diz assim: general, não invada Jerusalém, não destrua. E por que você me pede isso? Eu vou destruir Jerusalém. Mas eu te peço, não faça isso. Poupe as famílias. E o general visigodo, ele invadiu, mesmo assim, ele invadiu Jerusalém. Destruiu uma parte de Jerusalém, mas não matou as crianças. Agostinho de Hipona cumpriu a sua missão. O general Alarico I, ele tinha a prática de empalar. Sabe o que é empalar? Algum de vocês sabe o significado de empalar as suas vítimas? Os seus inimigos? Sabe o que é um churrasquinho de gato? O general visigodo, ele pegava uma vara de 3 metros, enfiava pelo ânus e saía pela boca das suas vítimas. Isso se chama empalar. Enfia pelo ânus e sai pela boca. Ele fazia isso com todo prazer. Ele tinha o prazer de matar. Ele amava matar as pessoas. Mas a justiça de Deus é feita. Aí, sabe o que foi que aconteceu? Eu vou encurtar a história de 1900 anos de
das reencarnações de Alarico, o que destruiu Jerusalém, que não deixou pedra sobre pedra. Eu vou encurtar a história das reencarnações dele. Aí esse visigodo Alarico I vai aparecer, sabe aonde, minha amiga Graça? Ele vai aparecer aqui no Brasil. Mas como, James? Ele reencarna aqui no Brasil. E vai ser o quê? Espírita. Aquele general que era sanguinário, ele se torna espírita. Reencarna no interior de São Paulo. E que muitos de vocês conhecem ele. Jesus Gonçalves, o espírita leproso. Se eu não me engano, eu já contei a história dele aqui. Não vou entrar em detalhes. Jesus Gonçalves é a reencarnação de Alarico I depois de muitas reencarnações. E ali ele vai fechar a sua contabilidade perante a divindade. O que nós ostentamos hoje como centro financeiro do país, amanhã pode ser destruída. Portanto, meus amigos, eu abriria agora para que a gente trocasse algumas ideias. Está aberta aí os questionamentos, as considerações. Ao chat, tem alguma coisa aí no chat, Graça? Lígia colocou aqui, boa noite. A cidade de Cipó guarda um patrimônio de um hotel decorado às margens do rio de água térmica, com móveis francês para repouso e jogatina no governo de Getúlio Vargas. Foi Lígia. Minha amiga Lígia, Lígia, você fez eu lembrar, quando eu tive aí na instituição espírita, fundou aí em Cipó, doutora Carminha disse assim, James, você que é fotógrafo, vá visitar o hotel onde Getúlio Vargas vinha veranear, as águas de Cipó, né, aquela... E aí eu fui lá no hotel, Lígia, eu estive lá no hotel e eu disse, gente, esse hotel aqui era algo assim fantástico no tempo do governo de Getúlio Vargas, não é? Os jogos, o caça-níqueis, não é? Aquela opulência toda, né, Lígia? Eu conheço o Cipó. Então, assim, hoje, quando a gente vê, Lígia, aquele hotel que poderia ser resgatado, restituído, nos anos dourados, houve uma grande opulência. Então tudo passa. Então, quando eu me lembro, eu não vou longe não, viu, Lígia? Eu me lembro que eu era office boy. Eu trabalhava no comércio, eu comecei a trabalhar no comércio em 1973, eu tinha 13 anos de idade. Eu já fazia serviço de rua no comércio. Era o centro financeiro do norte e nordeste brasileiro. E eu me lembro que ali eram as grandes empresas. E eu vi eu vi o comércio entrando em um estado de decadência. Hoje, o centro financeiro de Salvador é a Avenida Tancredo Neves. Então, Cipó, como o Pelourinho, para que vocês tenham uma ideia, eu só vou citar Pelourinho, Ladeira da Montanha, Corredor da Vitória, o bairro do Santo Antônio, todo o centro histórico de Salvador. Salvador era considerado uma das maiores metrópoles da América Latina. Salvador era comparado a Nova York, na época quando Dom João VI veio ao Brasil. Salvador era a referência de uma mega capital nas Américas. E olha o que foi transformado aquele centro histórico. Principalmente, não é, Nilton? Eu conheço um pouco da história do Santo Antônio Além do Carmo. De alguns casarões específicos ali, a história. Ficou tudo no passado. Então, eu gostaria de que vocês me falassem aí sobre o Filho do Homem. Eu gostaria de ouvir vocês, porque Jesus falava, o Filho do Homem vai ser crucificado. O Filho do Homem vai cumprir
o que foi determinado pelo Pai. Por que ele falava sempre no Filho do Homem? Vamos pensar um pouco. Pode falar, Ele Vivaldo. fala do homem. Seria porque o pai dele era homem? Não, José? não. Jesus estava se referindo ao Filho do Homem. Ele estava se referindo a Deus. Então eu vou esclarecer. Quando Jesus falava o Filho do Homem, ele estava dizendo, ele se referia a Deus. Porque houve um momento que os discípulos questionaram Jesus. Rabi, os seus irmãos e a sua mãe estão lá fora. E aí Jesus respondeu como, Vivaldo? Qual foi a resposta que ele deu? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E quem é minha mãe? E ainda tem uma complementação. O que foi que ele completou? Os meus irmãos e minha mãe são todos aqueles que me seguem. Isso, que faz a vontade do meu pai. Pois é. Então ele estava ali fazendo a vontade do Pai, que é Deus. Quando eu afirmei assim, e que eu dei uma ênfase, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava se referindo a José. Ele tinha gratidão por José, por ter sido o pai que cuidou dele na infância. Mas a dimensão do pensamento do Cristo era bem maior. Então, quando Jesus dizia assim, o Filho do Homem, ele não dizia assim, eu sou filho de Deus. Eu vinha enviado por Deus e Deus é que vai realizar suas profecias, as suas missões através de mim. Aí ele dizia, eu sou o Filho do Homem que vim através do Pai para representar, trazer a mensagem que se referia, que o Filho do Homem será entregue. Ele colocava na segunda pessoa. É como se fosse assim, Vivaldo. Vivaldo, este meu corpo, o que Jesus fez foi mais ou menos isso, Vivaldo. Agora eu me lembrei de um fato que aconteceu, Vivaldo. Eu estava na cidade de Santo Antônio, Vivaldo, e fui fazer o exame do toque, da próstata. E aí eu paguei caro pra caramba o exame particular, Vivaldo. Olha o que aconteceu. Aí eu cheguei diante do médico e disse assim, doutor, eu gostaria que o senhor examinasse a próstata. Ele, seu nome? Eu Jamisney. E ele ficou de cabeça baixa, Vivaldo. Sua idade? Na época, você já fez o exame da próstata, Vivaldo? Já. Rafael tem que fazer. Rafael já está na idade de fazer também. Já está ficando velho. Aí, Vivaldo, James, o que é que tem a ver a próstata com o Filho do Homem? Vocês vão entender. Eu cheguei, ele anotou sua idade, 55, natural, de Salvador. O que é que você tem? Doutor, eu estou precisando fazer o exame. Vivaldo, esse médico, esse cidadão, nem olhava para minha cara. Sabe aquele tipo de médico que nem olha para você e que só fica anotando? Quando eu percebi que ele estava fazendo isso, Vivaldo, sabe o que foi que eu fiz? Eu acho que eu dei uma de Jesus. Sim, Vivaldo, trazer este corpo que está com problema na próstata. Aí quando eu disse assim, doutor, eu vim até aqui trazer este corpo que está com problema na próstata. Quando eu falei isso, aí ele olhou para mim, eu não entendi. Eu disse, doutor, o negócio é o seguinte, eu não tenho nada, eu estou bem. Agora, o problema é este corpo que está diante do senhor que está com problema na próstata. Eu disse, como assim? Eu não estou entendendo essa dubiedade do senhor. O que eu quero lhe dizer que, graças a Deus, eu estou muito bem. Agora, o problema é este corpo que eu quero que o senhor examine o corpo, porque a minha alma ele está bem.
Aí ele disse, entendi. O meu problema, Vivaldo, o que me entregou é que eu estava com uma espírita de Santo Antônio de Jesus, e ele disse, você é espírita, não? Eu disse, sou. Então como é que é essa... Eu disse, olha, o espírito é mortal. O espírito não está com inflamação na próstata, o problema da próstata é no corpo físico. Então o senhor tem que dar um problema, o senhor tem que resolver o problema do corpo físico, porque a minha consciência espiritual está muito bem. Você entendeu agora, Vivaldo? Foi o que Jesus quis dizer. Então, ele quis dizer isso. Olha, o Filho do Homem está aqui. Olha lá o que vocês vão fazer. Então, meus amigos, essas são as nossas considerações, Vivaldo, a todos vocês. E eu peço que façam uma reflexão sobre esse capítulo. Ninguém é profeta em sua terra, Vivaldo. Certamente você já deve ter tido uma experiência dessa, não é? Afinal de contas, quem é você para querer fazer milagres, realizar fatos aqui na sua terra natal? A maioria de nós somos oriundos. Eu não, eu nasci em Salvador, mas meus pais são do interior, não é? Mas a maioria de nós temos raízes interioranas. E eu ando muito no interior. Então, eu também sou de Salvador e do Pau Miúdo. É, Vivaldo? Nasci no Pau Miúdo. Que maravilha! Ótimo, Vivaldo. Então, meus queridos irmãos, na próxima semana não teremos o estudo da Gênese por conta das festas juninas. Próxima sexta-feira vai ser suspensa por conta das festas de São João e retornaremos de hoje a 15. Aproveitando o meu amigo Vivaldo, eu vou pedir a Vivaldo para que ele faça a prece de encerramento, Vivaldo. E desde já, agradecemos a presença de todos vocês, do nosso amigo César, eu não sei se ele entrou, ele é lá de Manaus. Tem um companheiro nosso que era daqui de Salvador, hoje ele está lá em Manaus. Ele mandou uma mensagem para mim, amigo de Newton, que morava em Salvador, está residindo em Manaus e quer acompanhar o estudo da Gênese. Lembrando a todos vocês que no início de agosto, certamente iremos iniciar uma nova turma para o estudo da obra A Gênese desde o início. Pode fazer a prece, Vivaldo? Pode sim. Com você, meu amigo. Amado Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e pedimos para que nos auxilie na compreensão dos teus ensinamentos, ajudando-nos sempre a colocar em prática, que não é muito fácil, mas como já bem disse ele, nós temos que persistir. Todo dia é um dia vencido no caminho. Que tenhamos um bom final de semana, com muita paz, muita alegria e equilíbrio.